Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe por este dia maravilhoso, por esta manhã maravilhosa de sol, que nos traz a oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre os ensinos de Jesus. E agradecer ao mesmo tempo o convite maravilhoso desta casa que nos recebe, nos acolhe com muito amor, com muito carinho, sobre as bênçãos dos amigos espirituais e da benfeitora Joana de Ângeles. A nossa palestra desta manhã é Reencarnação, a dádiva de Deus. Allan Kardec nos diz que a encarnação não é uma punição para os espíritos, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Então carregamos nas mãos duas ferramentas. Uma é saber que ainda precisamos, que necessitamos corrigir. E a outra, que temos a ferramenta para progredir, que não estamos abandonados à própria sorte. E à medida que nós progredimos moralmente, o nosso espírito vai se desmaterializando, isto é, vai se depurando, afastando da influência da matéria. Nós ainda não somos tão afastados assim da influência da matéria. Nós ainda sentimos a vida encarnada como uma vida mais intensa. Às vezes até esquecemos que temos uma vida espiritual, nos agarramos à vida da matéria. Mas por quê? Porque ainda estamos muito materializados, muito intenso nesta vida material. Mas conforme vamos espiritualizando, nossas faculdades e percepções irão ampliando, vamos percebendo mais a espiritualidade e por causa disso a nossa felicidade se torna proporcional ao nosso progresso realizado. Uma felicidade maior e mais intensa. Então nós já carregamos em nós a certeza de que a felicidade não é aqui, mas ainda não estamos preparados para esta felicidade espiritualizada. E o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Então, nós estamos encarnados no planeta que cabe e corresponde à nossa condição inerente deste momento. A criação, e aqui, ao falar da criação, vamos lembrando de Jesus, que nos ensina com amor e carinho que o Pai trabalha todos os dias. No momento em que Jesus está trabalhando aos sábados, perguntam para ele se podia trabalhar aos sábados e ele então diz: o meu Pai trabalha todos os dias. Depois, mais para frente, com a codificação, o que nós vamos aprendendo? Que o Criador faz essa criação o tempo todo, ela é incessante tanto para os espíritos como para os mundos. E que o progresso, o estado que nós encontramos, depende do que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Então nós vamos encontrar mundos mais avançados, mundos não tão avançados. Os graus de diversidade são imensos, de acordo com a moral de cada um. A mesma coisa corresponde à nossa vida encarnada. Como é a vida encarnada na Terra? Mais densa, mais pesada, mais rude, porque é um planeta de provas e expiações. Como será num mundo regenerativo? Mais leve. Como será num mundo feliz? Nós nem conseguimos imaginar ainda, porque nós ainda estamos presos à densidade do nosso trabalho. A mesma coisa corresponde ao estado material. Como é o nosso estado material? Mais denso, porque é assim que a nossa gravidade o permite. E a Terra, o planeta em que habitamos, que amamos, que chamamos de lar, é um dos menos adiantados. Está povoada por espíritos relativamente inferiores.
Aí já começamos a compreender por que encontramos tantas dificuldades. Porque nós ainda carregamos essa inferioridade em nós. Nós não podemos dizer que os outros são inferiores. Na verdade, todos os somos. E aqueles que já estão num patamar mais avançado, nós os chamamos de missionários. Vemos ao longe, porque difere demais de nós, do nosso dia a dia, do nosso princípio e do nosso modo de viver. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Sem a encarnação, nós não teríamos um progresso, nós não avançaríamos. Sem a reencarnação, nós não conseguiríamos também explicar as diferenças que existem no mundo atual. A condição atual que nós vivemos não é assim tão boa. Acabamos de ouvir na prece, orar pelo nosso país, mas não só pelo nosso país, por toda a terra que está em convulsão de acerto dos seus estados espiritual, material e moral. Então, nós muitas vezes nos sentimos ainda como se estivéssemos nos tempos bárbaros, como nós lemos na história. E nós temos a sensação de que não avançamos muito. E muitas vezes esta é uma realidade. Nós nos encontramos em frente a frente com os nossos próprios atos, frente a frente com as nossas próprias consequências. Lógico que às vezes queremos jogá-la aos demais. Isto vive assim ou isto está assim porque os outros fizeram. Mas na verdade é um coletivo, é o que nós fizemos. A reencarnação não é uma doutrina que se apresenta com a vinda de Jesus e com a pregação do seu evangelho de amor, e nem uma enxertia ao seu evangelho como muitos pensam. O hinduísmo já pregava este conceito 5.000 anos antes de Cristo. Heródoto, o historiador grego, menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia. E na concepção dos egípcios, a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava prestes a nascer. Ela poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas um ciclo de 3.000 anos, porque eles acreditavam que 3.000 anos era mais do que suficiente para nós aprendermos e progredirmos, tanto no estado material, como no estado intelectual, como no moral. Hoje nós percebemos que não é bem assim, precisamos de um tempo maior do que isto, mas este era o conceito da época. A reencarnação, portanto, é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo. Então nós carregamos isso, faz parte da nossa consciência. Ninguém precisa nos ensinar ou dizer que Deus existe ao nascermos ou que nós vamos sobreviver após a morte do corpo. Nós já trazemos esta consciência devido à quantidade de vida que já experimentamos. E essa porção, essa consciência, é chamada de consciência, é chamada de espírito ou de alma, que seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento, que é o que nós vivemos hoje, ou a anulação de um karma, conceito da época, ou seja, a anulação de um erro do passado. E todos nós, ao dizermos que estamos em provas e expiações, nós carregamos a consciência de que estamos refazendo esses erros, acertando os nossos passos, entrando no trilho da lei divina. Nós sempre falamos isso, muitas vezes até brincamos com isto, sem tomar consciência de que brincamos e ao brincar falamos seriamente. Esta breve introdução nos leva à seguinte pergunta:
O que é a infelicidade para nós? Normalmente, nós consideramos como sendo infelicidade tudo e qualquer acontecimento que contraria o equilíbrio que distorce o programa que nós elaboramos para nossas vidas. Nós trazemos tudo programadinho, tudo certinho. Quando encarnamos, nem tudo sai como queremos. E nós vemos isto como uma infelicidade. E o que é a infelicidade para nós? As ocorrências infaustas, a pobreza, a solidão, a perda de relacionamentos, desencarnações. As desencarnações são um grande sofrimento para nós, mesmo com a consciência espírita, mesmo carregando isso muitas vezes até de berço. Quando um ente nosso para, nós falamos, perdemos um ente querido. Esquecemos por alguns segundos ou por alguns momentos de que não há perda, há apenas diferença de estados. Enfermidade dos nossos entes queridos, doenças pessoais, são considerados verdadeiros infortúnios que nos dilaceram e são levados de existência após existência. E muitas vezes nossas almas se entristecem quando nos deparamos com irmãos carregando aflições superlativas, que como cangas pesadas vão esmagando lentamente. Muitas vezes nós fugimos ao circular em nossa cidade linda e maravilhosa, que Campinas é extraordinariamente linda. Muitas vezes nós achamos que não, mas é. E nós escolhemos algumas ruelas que desviamos para não ver o sofrimento dos nossos irmãos. E muitas vezes nós nos afligimos e nem compreendemos e até nos revoltamos com tantos sofrimentos e clamamos como negligências administrativas. E quando não temos o conhecimento da reencarnação, isto nos pesa ainda mais, muito mais. Os nossos sentimentos se dilaceram ao ouvir a agonia explodindo em violentas erupções de desesperos incontroláveis, bradando contra o Pai, pois somos atormentados pelas enfermidades orgânicas e mentais. Padecemos de descontroles das emoções e das fragilidades orgânicas que o nosso organismo carrega. E muitas vezes falamos, por que comigo? O que fiz contra ti? Por que passamos por isto? Mesmo carregando a consciência, nós achamos que o Pai é responsável por estas coisas. Muitos paralíticos e dementes, entre máscaras de dores e pavores nos quais se debate, nós nos perguntamos onde se encontra a dádiva de Deus. E o que não dizer desses irmãos que atravessam dificuldades financeiras sociais, em lares onde a miséria faz morada? Será dádiva àqueles que reencarnam portadores de doenças teratológicas? Ou em regiões inóspitas, desertas onde falta tudo, transitando da selvageria para a civilização? Podemos compreender dádiva de Deus enquanto que só alguns realmente parecem viver essas dádivas desfrutando da beleza, da inteligência, da sabedoria, da saúde, da fortuna, e desperdiçam forças na inutilidade, na insensatez de uma vida sem nenhum objetivo para a evolução espiritual? Será dádiva de Deus milhões que renteiam com a ignorância, que experimentam rudes tarefas de imediato, em cidade ou em campos, em trabalhos rudes e exaustivos, enquanto outros exaurem-se na ociosidade, em praias, balneários, refertos entre inúteis e lúbricos, num festival hediondo de sexo, de tóxico e de desgaste do corpo e da alma?
onde encontrar a dádiva de Deus? Onde enxergar a dádiva para bilhões em casebres insalubres, das favelas e das palafitas, enquanto que outros, verdadeiramente em dádivas, mergulham em berços dourados, em rendas finas, cuidados de criadagem especial, enquanto centenas iniciam a caminhada em báratros da ignorância, no analfabetismo, e reduzido muito pequeno número que frui de benefícios da cultura, da ciência e da arte. Parece-nos que a dádiva está repartida, dividida entre raças e povos privilegiados desde o começo, enquanto que outros, milenarmente, são portas de acessos aos primeiros lampejos da mente em seus sentimentos. Porque tão abençoada uma parte da humanidade e outra em esquecimento relevante? Porque infinitas criaturas completamente primitivas? Como compreender tão extravagantes quadros? Milhões são feridos em suas almas com invisíveis punhais e outros privilegiados que são erguidos a júbilos nas asas de emoções complexas. Porque o excesso num grupo de homens e num outro a falta completa. Porque alguns possuem fortunas e não dispõem de paz, enquanto que outros gozam de saúdes e lhe faltam os bens materiais. Será crível compreender como o Supremo Pai nos haja todos criados, num momento de loucura total, num único corpo, numa única vida humana, sendo tão variadas as circunstâncias e as contingências, em grupos separados, alguns criados para a expressiva aventura na terra, e ao morrer destinado a excelsas glórias nos céus, em desfavor de milhões que suportam superlativas misérias, que se desconcertam no corpo e na mente, e ao morreres ainda são lançados em regiões de supremas desditas, grandes infortúnios espirituais mesmo depois da morte. Que se pode esperar destes milhões de criaturas, onde falta tudo, que estão desarmados para a conquista do espírito? Alguns nascem predestinados para a felicidade e milhões para as desgraças. Será isto que o Deus criou? Não, de forma alguma. Pois muito antes, no século VI, já ensinava Buda que a função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar em superá-lo deve ser uma constante preocupação do homem. Nós nascemos para vencer a nós mesmos. Nós nascemos para vencer as nossas dificuldades. Nós nascemos para evoluirmos. Nós nascemos para a felicidade. Estas são as palavras que ele tanto quer dizer. Porque se nós mergulharmos nas dores, se nós enxergarmos a vida da maneira como eu estava descrevendo, as dores macerão os nossos sentimentos. Vamos nos desencorajar psicologicamente, vamos nos tornar frágeis, vamos nos sentir infelicitados, vamos levar a falsas conclusões, vamos estimular a depressão em nós e conforme a estrutura de cada um, vamos ficar pelos caminhos. As doenças são inevitáveis à existência humana em razão da constituição molecular do nosso corpo, dos fenômenos biológicos que estamos sujeitos, na incessante transformação que sofremos para a nossa felicidade maior. A vida do homem não é uma estreita e breve experiência entre o berço e o túmulo. Ante as duas demarcações, entrada e saída do corpo representa pórticos de trânsito
pela infinita estrada da perfeição, que todos aguardam, que todos alcançarão. A vida é única no seu caráter de ser criado uma única vez, mas o ser espiritual jamais perece, jamais deixará de existir e jamais se perderá um dos outros. Os corpos que nós utilizamos são indumentárias que nos facultam a aquisição de labores evolutivos, nos quais adicionamos conquistas e retificamos erros, sobrepondo-nos aos limites da paixão e destruímos impedimentos e anulamos dívidas. Ai, bendita anulação das dívidas! Só a vida material pode nos permitir isso. Toda a expressão que se reveste de alegria ou de pena se fixa nas raízes que procedem da nossa organização somática. Então somos tristes ou felizes de acordo com a nossa própria escolha. E eu costumo brincar que nós não pagamos impostos nem para ser feliz e nem para ser triste, mas que nós temos a tendência em escolher a tristeza em vez da alegria. E algumas pessoas nos dizem assim: é fácil ser feliz quando tudo vai bem. É mesmo? Numa escola de prova e expiação, nunca vai exatamente tudo bem para todos. Então, escolher a felicidade é uma opção. Por que não ser feliz mesmo com todo o sofrimento? Por que não ser feliz mesmo com a dor? Porque nós achamos que ser infeliz vai chamar a atenção do nosso próximo. E se nós sermos felizes, vão achar que estamos separados, santificados, vivendo um outro mundo que não é o nosso. Não é verdade. Ser feliz significa que estamos em conformidade com as leis divinas. Ele nos criou para a felicidade. Nós escolhemos a infelicidade por opção. Toda concessão de felicidade ou desdita se vincula à anterioridade do nosso corpo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um capítulo inteiro sobre os malefícios da melancolia escolhida de propósito por nós. Nós precisamos dar ao espírito crescimento e madurez. Nós precisamos trazer a experiência da felicidade no nosso convívio do dia a dia. Porque somos autor do nosso destino. Como ser espiritual, nós esculpimos mediante os nossos pensamentos, palavras e atos que se apraz para as conjunturas felizes. Se eu semeio dor, vou colher dor. E aí eu vou querer colher felicidade, mas eu semeei a dor. Eu semeei a tristeza, eu semeei a angústia. A nossa meta vem através do determinismo das leis divinas, que é a perfeição. Jesus já nos ensina isto. Sedes perfeito como o Pai o é, porque este é o destino de cada um de nós. Ficarmos estacionados não vai nos ajudar em nada. A dor e a desventuras são os resultados de nossas opções, daquilo que escolhemos com a nossa própria vontade. Qualquer que seja a alma, tendo chegado ao estado humano individualizado, como falamos, adquirido a consciência e a inteligência, não se pode retrogradar. Nós não podemos retroagir. Em todos os graus, a forma que ela se reveste são a expressão do nosso próprio valor. Nós damos a cor que necessitamos à nossa encarnação e ninguém mais. Não se deve acusar a Deus de ter criado formas hediondas e malfazejas. Nós damos estas formas. Os seres não podem ter outras aparências que não sejam aquelas resultantes de nossas tendências e dos nossos hábitos adquiridos. Tudo que há de feio em nós
fomos nós que criamos, fomos nós que adquirimos. Por consequência, nós vamos embelezar essa feiura também, refazendo os nossos caminhos, buscando as belezas excelsas. Acontece que as almas humanas escolhem os corpos débeis e sofredores. Então não precisamos nos afligir com a dor que vemos, porque são escolhas pessoais, para comprimir em nós as paixões que adquirimos e para ganharmos qualidades necessárias para os nossos avanços. A ideia de uma vida única, de uma única existência apenas, ultraja a suprema grandeza do Pai Criador, enquanto que a reencarnação desvela o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia de acréscimo para conosco. Nós estamos fadados à imarcessável luz. Sair de espíritos de sombra, de si mesmo, de reencarnação a reencarnação, para a sublime claridade do espírito, evoluído no cosmo maior. Todos nós carregamos um anseio de sermos espírito de luz. Desejamos ser espíritos de luz, treinamos a habilidade de sermos espíritos de luz. Conseguimos alguns minutos, Deus seja louvado. Alguns minutos, alguns de nós mais que alguns minutos, mas em grande maioria nós ainda carregamos as sombras. Os nossos renascimentos em corpos carnais se sucederão neste globo, enquanto for necessário. E cada vez que retomaremos, voltaremos com órgãos rejuvenescidos. A obra de aperfeiçoamento interrompida pela morte para seguir adiante e cada vez mais adiante. Então, nós não devemos desejar a vida eterna no corpo material que carregamos, porque Deus, em sua bendita sabedoria, nos dá a oportunidade de começarmos jovens e aperfeiçoados a cada encarnação. A beleza eterna está no espírito e não no corpo físico. Ele é instrumento. A alma é viajante eterna e ela sim deve subir de esfera em esfera para o bem, para a razão infinita, adquirir novos graus, crescer em ciência, em sabedoria e em virtude. Cada uma das nossas existências terrestres é apenas um episódio da nossa vida imortal. Que bom, não é mesmo? Porque tantas coisas que carregamos em nós que desejamos corrigir e nós já sabemos, já carregamos em nós a consciência que na próxima encarnação podemos fazer diferente e sermos diferente, que podemos ajustar alguns defeitos se corrigirmos agora. Muitos querem enxergar melhor, muitos querem ouvir melhor. Muitos querem andar em duas pernas, muitos querem carregar a mensagem mental e todos nós, sem exceção, queremos nos aperfeiçoar. Nenhuma alma, nenhum de nós poderia, neste curto espaço de tempo, despojar de seus vícios, dos nossos erros, dos apetites vulgares, que são os vestígios que marcam as nossas vidas desvanecidas, que prova a nossa origem quase instintiva, quase animal. Mas Jesus já nos alerta dizendo que nenhuma das ovelhas do Pai será perdida. Ele afirma isto impávido e como pastor abnegado, Ele prossegue chamando-nos e amparando-nos quanto lhes buscam o redil. Nenhuma preferência Ele não tem, nem por este nem por aquele. Ninguém é privilegiado. Não há exceção por quem quer que seja. Todos nós caminhamos para os seus braços através do seu amor, que é uma autodoação por todos.
A pluralidade das existências pode sozinha explicar as diversidades dos caracteres que vivemos, as variedades de atitude, a desproporção das qualidades morais e, em uma palavra, todas as desigualdades que chamam a nossa atenção. Só a certeza absoluta de que somos antes, somos agora e seremos no futuro já nos basta para compreender todas as desigualdades que olhamos e vemos todos os dias. Fora dessa lei, perguntar-se-á em vão por que certos homens possuem o talento, nobres sentimentos, aspirações elevadas, enquanto tantos outros só têm a partilha da tolice, paixões vis e instintos grosseiros. Sem a lei das reencarnação, a iniquidade que governa seria isto que governava o mundo, a iniquidade. E nós não desejamos a iniquidade, nem para nós, nem para o nosso próximo. Se nós pudéssemos compreender, cada criatura terrestre encarnada pudesse compreender o significado profundo da reencarnação, nós bendiríamos. E os desafios que ora encaramos serviria para reflexões positivas e se transformariam em bênçãos, que ao passar o clímax do alto sofrimento, alcançaríamos uma paz maior. A felicidade não está nos bens terrenos, nem no prazer, nem na fortuna, nem no destaque na comunidade, nem no aplauso, nem no encantamento em acumular recurso, que só propicia comodidade ao bem-estar do corpo material. A felicidade está na misericórdia de Deus, que sempre atua de forma que o mal aparente resulta-se em bênçãos reais, promovendo para o nosso ser, que Ele nos promove, Ele nos dá nova oportunidade com mais facilidade quando aprendemos as lições. Mas também temos que repeti-las quando não aprendemos. E é o repetir das lições que faz com que tenhamos mais aflições. Nós temos consciência de que somos alunos repetentes. Nós sentimos ao fazer determinadas coisas que já fizemos antes e que fizemos errado. Assim como nos causa uma felicidade real ao perceber que fizemos uma coisa certa e que ela já é uma virtude em nós, virtude adquirida, jamais perdida. A reencarnação é um recurso evolutivo que a divindade nos faculta. Concede-nos o bendito esquecimento do passado, a fim de que perdoamos no futuro e no presente, através da reparação de todas as faltas cometidas. O que seria de nós se com todos os nossos erros nós olhássemos um para os outros e soubéssemos de imediato onde e como teríamos errado um com o outro? Nós sofreríamos demais sem o esquecimento. O esquecimento que muitas vezes nos leva a negar a lei de reencarnação é o santo remédio que nos dá a oportunidade de aprender a amar quem já ferimos ou que nos feriu. A reencarnação é um processo de evolução trabalhado pela misericórdia de Deus, que estabeleceu no esquecimento o valioso recurso para a mais ampla aprendizagem e o treinamento para o perdão real. Porque agora, quando nós erramos um para com os outros nesta vida encarnada, por mais que nós falamos que perdoamos, nós não esquecemos, porque a nossa mente é incapaz de esquecer. Ela não foi preparada para isto. Por isso que a reencarnação traz o esquecimento, para que esse perdão seja real.
A nossa dor e a dor do nosso próximo possuem uma função específica, extraordinária, auxiliar o nosso progresso e o progresso do nosso próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, já ensinava Paulo aos Romanos. Compreender o amor, nós vamos entender todas as obscuridades e elas se dissiparão diante da doutrina das existências múltiplas. Os seres que se distinguem pelo poder intelectual ou pelas suas virtudes, porque já viveram mais, porque já trabalharam mais, porque já adquiriram mais experiências, aptidões mais vastas, estão à nossa frente, por isso chamamos de missionários, porque eles já compreenderam a lei bendita. Nós estamos atrás, olhando o seu progresso e entendendo, tentando copiá-los, tentando imitá-los. E o progresso e a elevação das almas depende unicamente do nosso trabalho, da nossa energia, pelo combate que damos à nossa vida. Paulo já nos ensina que devemos ser campeões de nós mesmos, não desistirmos da nossa carreira, não importa que número que nós vamos chegar, mas que nós deveríamos chegar. Para que quem combate a vida, o mal que há em si, ressurge na espiritualidade como vitoriosos, como lição vencida. E a próxima encarnação com virtudes adquiridas, por consequência, com mais facilidade. Uns lutam com coragem, franqueiam rapidamente os degraus que separam da vida superior. Outros se imobilizam séculos e séculos através de existências ociosas, estéreis e reclamantes, vítimas de si mesmos. Será que estamos sendo vítimas? Ou estamos sendo corajosos combatentes? É a pergunta que temos que fazer todos os dias. Agradecer ao Pai. Mais um dia estou encarnado, Senhor, bendita a oportunidade. Que esse dia eu seja um valoroso combatente e que eu não reclame de nada. Ou prece bendita que temos que aprender a fazê-la. Compreendemos essas igualdades, que são resultado das ações do nosso passado, que pode ser resgatada e niveladas através de vidas futuras, através da reencarnação. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente e nem sábio. A reencarnação é pois necessária para o crescimento do espírito. Nós fomos criados simples e ignorantes, conforme nos ensinam os nobres instrutores da humanidade a Allan Kardec. E neles refletem o amor de Deus em regime de igualdade para com todos os filhos, na irretorquível demonstração de que somos todos irmãos, em diferentes estágios de evolução, avançando em grande número para o progresso espiritual. E nós somos mestres um dos outros, quando percebemos que um irmão nosso ainda está a caminho. Não devemos acelerar o passo como geralmente fazemos. Devemos diminuir a marcha para que ele possa nos alcançar, ensinando. Esta é uma das grandes funções das casas espíritas. Ensinar a marcha evolutiva do ser espiritual. Porque todas as almas que não podem se emancipar, que não podem fugir da influência terrestre, renascerá e lutará pelo seu próprio aperfeiçoamento. Esse é o nosso destino, esta é o nosso segmento. A reencarnação, como em todas as fases da vida de todos os seres, é submetida a leis. O grau de pureza do perispírito
a afinidade molecular que determina a sua posição no espaço e estabelece também as condições para a reencarnação. Por isso que nós estamos encarnados na Terra e não em outro lugar. Às vezes nós desejamos, ou às vezes nós falamos, eu não sou daqui da Terra, eu sou de outro lugar, por que eu estou aqui na Terra? Estamos aqui porque é aqui que estamos prontos para reencarnar. É aqui que determina a nossa posição no espaço. E quando a noite da vida nos chega, quando a nossa existência, semelhante à página de um livro, vai se virar para dar lugar à nova página em branco, o Espírito sensato passa em revista os seus atos e diz: feliz que fui nesta hora, porque aproveitei os meus dias. Feliz porque aceitei com resignação, porque suportei com coragem as provas. Infeliz o que assim não fez. É bem assim que nós ficamos diante da noite da vida que nos chega. É esta situação que nos leva a ter medo da morte. Saber se somos felizes ou infelizes. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. É pela humilhação, é pelas enfermidades, é pelos reveses que lentamente nos separa o nosso pior para que ficamos melhor. É por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegrias. A prova tempera o nosso caráter, afina os nossos sentimentos e doma as nossas revoltas. E ao sentirmos redomados, estamos prontos para alçar voo. Se a dor física tem a sua utilidade, desata também quimicamente os laços que nos prende o espírito à carne, separa-nos dos fluidos grosseiros que nos envolvem mesmo depois da morte e que nos retém em regiões inferiores. Não maldiguemos a dor, só ela nos arranca da indiferença, da volúpia, esculpe nossa alma, dá a sua forma mais pura e sua beleza mais ampla. Se nós vivêssemos todos em êxtase, não progrediríamos. Necessitamos das provas para ter certeza que aprendemos as nossas lições. A vida atual, então, é consequência direta e inevitável de nossas vidas passadas, como nossa vida futura será resultado das nossas ações presentes. Que maravilha que a nossa vida futura será melhor do que esta. Nós vamos animar novo corpo e a alma vai trazer consigo a cada renascimento a bagagem de suas qualidades e os seus defeitos também. Por isso que é bom nós deixarmos os defeitos o mais rápido possível. Todos os bens e todos os males acumulados nós carregamos a cada encarnação. Aí o nosso esforço de carregar mais o bem e as virtudes, para que nós possamos ganharmos leveza, ganharmos asas diante da evolução maior. Nós gostamos tanto das asas que imaginamos os espíritos evoluídos sempre com asas. Então vamos nos esforçarmos para adquirirmos as nossas. Assim, as sequências de nossas vidas construímos com as nossas próprias mãos, seja no moral, e edificamos o nosso futuro, preparando o meio onde devemos renascer e o lugar que devemos ocupar. É muito importante preparar este meio e este lugar onde vamos nascer no futuro. Como a lei da reencarnação, a soberana justiça reina em todos os mundos. Nós achamos que é só na Terra, mas os Espíritos nos ensinaram que em todos os mundos sempre vamos reencarnar, até aprendermos. E cada ser, tendo chegado a possuir a razão de sua consciência,
torna-se artesão do seu destino, forja ou quebra à sua vontade as cadeias que o prende à matéria. Não é Deus, é nós. Cada um de nós vamos forjar e vamos quebrar as cadeias que nos unem à matéria. Seremos artesão de nós mesmos. As situações dolorosas de certos homens suportam se explicam pela ação dessa lei. Toda a vida culpada deve ser resgatada. Mas uma hora virá que as almas orgulhosas de hoje renascerão em condições mais humildes, e o ocioso irá trabalhar, e aquele que faz sofrer, sofrerá por seu turno. Esta é a lei da vida. Mas o mais importante, a coisa mais bela que a lei da reencarnação nos traz, é que os semelhantes se atraem. E é em virtude dessa lei de atração, de harmonia, que espíritos da mesma classe, do mesmo caráter e tendência análogas, se reúnem e tornam-se a encontrar através de múltiplas existências, encarnando-se ao mesmo tempo, formando famílias afins e homogêneas. Oh, bendita lei da atração! Oh, bendita lei da afinidade! Oh, bendita família! É isso que desejamos. A reencarnação é, portanto, sim, dádiva de amor divino, para a felicidade de todos os espíritos, na fatalidade de atingir a glória estelar que nos aguarda. Não somente a mim, não somente ela ou ele, mas a todos, e com afinidade, com amor, nos sentindo verdadeiramente como irmãos, nos tratando como irmãos, com igualdade de direito, de justiça e bem-estar. Uma terra regenerada, uma terra evoluída, onde a dor se contará apenas no histórico do nosso passado, porque viveremos em felicidade, porque teremos todos nós aprendido, compreendido e aceitado a lei excelsa e divina do nosso Criador, causa primária de todas as coisas. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor possa estar um passo à nossa frente o tempo inteiro, mesmo naqueles momentos que nos sentimos abandonados, mesmo naqueles momentos em que falamos: ai, eu estou sozinho nesta encarnação, ai, eu não tenho nenhum amigo, todos à minha volta são inimigos, parece-me que estou no vale de Estevos, onde todo e qualquer irmão só faz por atirar as pedras. O Senhor está um passo à frente, como naquele dia, Pedro esperando as pedras, Pedro esperando o medo da tempestade, Estevão na vala do sofrimento, Paulo na perseguição de todos os cristãos primitivos escondidos por medo da realidade maior. E o mal estendendo os seus braços sobre a terra, cobrindo como sombra, cobrindo como tempestade. Tempestades que arrastam, tempestade que leva à morte, tempestade que levará ao circo, tempestade que levará às fogueiras, tempestade que atrasaram em século a nossa evolução, por personalismo, por egoísmo, por maldade, por crueldade.
Hoje sentimos em nossa pele os erros do passado. Hoje carregamos as imperfeições dos nossos erros. Hoje carregamos em nós a voz que cala, o ouvido que é muco, a perna que é mocha, o braço que é ressequido, a mente que não carrega a luz. Porque num passado distante, nós mesmos semeamos a dor. Cabe a cada um, recolher cada espinho, cada alva, cada flecha atirada. E ao recolher, não está sozinho. Paulo em sua cegueira, Jesus clama: Saulo, o que faço por ti, para que tu me persegues desta maneira? E se nós pararmos no silêncio de nossa alma, ouviremos Jesus dizer: filhos meus, o que faço, para que ainda me persegues? Ensina o meu evangelho, ensina a minha boa nova, ensina que cada um é segundo as suas obras, ensina que o reino é semelhante ao semeador, que aquilo mesmo que semear, aquilo mesmo colherá. Mas mais do que tudo isto, Jesus nos conclama a pregar o seu evangelho. Não falar dele, porque todos falam do amor, seja no hinduísmo, seja no budismo, seja no cristianismo, aonde quer que estejamos, na encarnação que estivermos, falamos do amor. Falamos, precisamos aprender a praticá-lo. A prática do amor está no exercício constante de levantar o irmão que sofre mais do que nós mesmos. E ao levantar, sentimos as asas benditas da espiritualidade maior em nós. Os céus se abrem e todos os espíritos da nobre humanidade descem e vêm falar conosco. As mesas girantes não cessaram. Os espíritos continuam clamando o seu amor. Façai ao seu próximo aquilo mesmo que deseja por si, e a sua reencarnação será uma reencarnação de amor. Bendito o amor de Deus, bendito o amor de Jesus, bendito o amor dos amigos espirituais que nos envolve em suas emanações de luz. Aproveitando todas essas emanações, sentindo esse emanar que cai, nós vibramos neste momento, Senhor, doamos e abrimos o nosso coração em favor do nosso irmão, aonde quer que esteja, possa receber o nosso coração de amor, o nosso sentimento de paz, o nosso sentimento de alegria, o nosso sentimento de perdão. Que a paz, que a justiça, que a sua misericórdia seja estendida a todo homem encarnado na terra. E que esta misericórdia, Senhor, suba aos céus como um grande louvor, como um grande cântico de gratidão e paz. Queridos irmãos, tenha uma semana de muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.